o seu site de mistérios e curiosidades. acrediteonão.com. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. O homem busca quebrar seus limites sempre. E isso é demonstrado quando um atleta bate um recorde mundial ou olímpico. As marcas estão sendo quebradas e o homem vai se tornando cada ano mais incrível. O Rio conseguiu sediar os Jogos Olímpicos em 2016 e isso foi motivo de orgulho para os brasileiros. Novos recordes mundiais foram quebrados no Brasil e atletas se consagraram imbatíveis em seus esportes. Mas e se por acaso os próximos Jogos Olímpicos ocorressem na Lua? Como seria? Novos recordes seriam batidos? Vamos ver agora nesse vídeo. Acredite ou não, e se as Olimpíadas fossem sediadas na Lua? Deixando o óbvio de lado, que não seria possível isso acontecer, pelo menos não na nossa realidade atual, é possível sim descrever como seriam realizadas as provas e competições olímpicas em solo lunar. E, acredite ou não, alguns recordes seriam quebrados e outros não. A gravidade na Lua equivale a 1/6 a gravidade da Terra. Então se você pesa 60 quilos na Terra, vai pesar 10 quilos na Lua. Não, você não estará mais magro, apenas a balança marcaria 10 quilos, mas no espelho você continuaria com a mesma aparência. Com isso, os atletas poderiam pular mais alto, atirar mais longe e levantar mais peso. Isso significa que o peso que o atleta levanta na Terra vai conseguir levantar 6 vezes mais na Lua. Se aqui na nossa gravidade você levanta uns 20 quilos, o que é relativamente um peso baixo, na Lua você levantaria uma moto de 200 cilindradas. Pensou em competir? Desista. O recorde mundial de arranque do atleta iraniano Behradad Salimi foi de 214 quilos e na Lua ele teria erguido 1.218 quilos. Já o levantamento total, o recorde é do iraniano Reza Zadeh, com 472 quilos, o que na Lua seria 2.832 quilos, equivalente a erguer um elefante na Terra. Já a russa Tatiana Kashirina, que levantou 193 quilos em 2014, teria levantado 1.158 quilos, ou algo como levantar um tubarão branco. O salto em distância seria fantástico, e os atletas alcançariam distâncias 6 vezes maiores. Mike Powell saltou 8,95 metros, quebrando o recorde mundial, e na Lua, bem, segura o homem, lá ele teria saltado 53 metros. Ironicamente, se na Terra ele saltou pouco mais do que uma piscina residencial, na Lua ele teria saltado uma piscina olímpica, e assistir isso com certeza valeria o ingresso. Porém, na Lua ele não conseguiria pegar o mesmo impulso da Terra. Com isso, provavelmente, se estivesse realmente saltando uma piscina olímpica, ele teria dado um belo mergulho no meio da piscina. O lançamento de disco, batido em 1988, foi de 76,8 metros. Na Lua ele teria ido a mais de 460 metros, ou 12 estátuas do Cristo Redentor. Já com essa estatística, espere um estádio olímpico no mínimo 3 vezes maior que os estádios terrestres. Mas a corrida seria muito diferente. Você provavelmente já viu vídeos de astronautas caindo e pulando em solo lunar. E muitos esportes que executam essa atividade seria semelhante. A corrida de 100 metros seria divertida, mas muito mais lenta à medida que provavelmente não teria a mesma tração do nosso peso no chão. Então, assim que fosse dada a largada, seria algo bem gracioso e cômico ao mesmo tempo. Com certeza, o Usain Bolt não seria o favorito. Na Lua, os favoritos para a corrida seriam os mais pesados, talvez lutadores de sumô. Quanto mais peso, mais tração. Quanto mais tração, mais chances de não correr como uma bexiga cheia. Já a corrida com obstáculos seria impressionante, à medida que os atletas corressem lentamente, mas, ao saltarem o obstáculo, poderiam pular 2 de uma só vez. A ginástica olímpica seria interessante, mais tempo no ar para fazer mais manobras, mais recordes quebrados e, provavelmente,
menos lesões também, pois um atleta pesaria muito menos do que antes. A argola teria que ter novas regras, já que movimentos estáticos, que somam no score do atleta, seriam ridículos na Lua. A natação teria um aspecto curioso. Se você nadasse numa piscina na Lua, a sua flutuabilidade seria a mesma da Terra, já que isso depende exclusivamente da densidade do seu corpo em comparação com a densidade da água. Embaixo da água, a sensação de nadar seria praticamente idêntica à da Terra. Mas, ao nadar sobre a água, seria como deslizar sobre uma lona de água. Com a gravidade mais baixa, não somente os nadadores, como a própria água flutuaria com mais facilidade, gerando ondas bem maiores. Os nadadores seriam mais rápidos e seriam atrapalhados com ondas vindas de raias adjacentes. O nado de borboleta pareceria com golfinhos saltando no mar. Imagine uma queda no judô. Um Ipposionage poderia arremessar o adversário em outra quadra. A bola de futebol teria que ser 6 vezes mais pesada para gerar tração e mesmo assim seria impossível dribles e passes precisos, já que nenhum jogador poderia correr. Um saque no vôlei e adeus bola. Enfim, faltaram muitos esportes, mas acho que já deu para vocês terem uma ideia. Lógico, essa ideia da Lua sediar os Jogos Olímpicos é loucura, mas um dia o ser humano vai construir bases lunares e eventualmente habitar a Lua. Então essa ideia passa a não ser tão loucura quanto parece. Temos jogos de verão, jogos de inverno e, por que não, jogos lunares? Sim, num futuro não tão longe, quem sabe. Se você curtiu esse vídeo, clique no joinha, seu feedback é sempre importante. Então comente o que achou do vídeo e deixe novas sugestões. Acredite ou não, anotamos todas as suas sugestões. Pessoal, até a próxima!